Então, mas afinal há mesmo casos de pedofilia na igreja a serem encobertos? Epá, que surpresa, não é? Desde que toda a gente descobriu que o Faro só é um poço de virtudes de ativismo no Twitter, é que não se via em praça pública uma surpresa destas dimensões. O que veio remexer as águas foi uma reportagem do Expresso que afirma que Dom Manuel Clemente terá tido conhecimento de abusos sexuais dentro da igreja, sendo que o primeiro data de 1999. Segundo fontes internas, este caso foi classificado como pouco relevante e por isso não houve seguimento para as autoridades. Claro, às tantas o puta que foi à missa com os suspensórios dos Power Rangers mesmo a provocar e depois admiram-se que o homem não é de ferro. Aliás, se o homem fosse de ferro, há uns anos a Bárbara tinha ficado bem pior. Em relação a este caso, a decisão da hierarquia eclesiástica foi de desviar o padre das paróquias onde trabalhava para uma capelania onde, e cito, continuou a ter contacto com crianças. É como agora que o Bibi saiu da prisão, pô-lo a fazer serviço comunitário no Toys R Us como castigo. A única forma de para um padre ser castigo estar em contacto com pessoas com pouco mais de 1,40 m de altura é se o obrigarem a trabalhar num centro de acolhimento para anões. Segundo a reportagem, um sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar. O que até foi inteligente, porque os miúdos doentes, em princípio, têm menos capacidade para fugir. Mas eu não posso deixar de ficar triste, não é? Que eu andei na catequese, fiz a primeira comunhão, a comunhão solene e não tive um sentar no colo do padre, uma carícia, nada. Como é que depois querem que as pessoas continuem crentes e envolvidas nas atividades religiosas se a entidade que mais devia zelar pela integração discrimina uma carinha laroca destas? Dizem ainda ao Expresso que pelo menos os bispos da Guarda e de Setúbal terão tido conhecimento de queixas de abusos por parte de padres e que não comunicaram quer à PJ, quer ao Ministério Público. Em resposta, o mesmo terá dito: não disse nada porque entre marido e mulher não se mete a colher. Aliás, porque só quando surgem coisas que a Igreja não quer que saiba cá fora é que os papéis se invertem e não são os putos a abafar alguma coisa. Para mim ainda é mais incompreensível o caso do Bispo de Setúbal, que ocultou casos de abuso, mas para ocultar o maior dos atentados da região não houve o mínimo de empenho. Vou beijar, vou dançar, até me cansar. Como é óbvio, a Igreja Católica tomou medidas para tentar acabar com este flagelo e nomeou uma comissão independente para recolher testemunhos e tentar desvendar os crimes de abuso. E já surtiu efeito, porque apesar dos 8 meses de vida esta comissão ter conseguido 4 arquivamentos e 0 acusações, pelo menos agora os relatos estão todos arrumadinhos em capas dentro de micas de plástico ordenados por ordem cronológica e alfabética. Um dos pilares da Igreja Católica é a crença, mas pelos vistos, para além de acreditar, também é preciso aguentar, porque uma pila de sacerdote no rabo ainda é coisa para doer. Eu não percebo como é que pessoas que regem a sua vida pelas regras escritas num livro mágico conseguem errar tanto no mais básico. Se bem que, por outro lado, trata-se apenas de um pequeno lapso, não é? Que na Bíblia diz: venham a minhas criancinhas, e eles interpretaram como deixem-me vir nas criancinhas. Também, quem nunca leu mal um livro de instruções que atira a primeira pedra? Ou seja, eles lá no fundo nem são pedófilos, são só padres que chumbaram à disciplina de português no seminário. Entretanto, soube-se que já foram enviados 17 casos para o Ministério Público e todos de padres que ainda estão no ativo. Ou seja, é basicamente seguir a máxima do equipa que ganha não se mexe. Em entrevista, o Presidente da Comissão Independente disse que 17 casos já foram comunicados, mas estimam-se que sejam para cima de 1.500. A Igreja não precisa de uma comissão independente a investigar os casos, precisa de um RP para controlar a guest list na sacristia. É que tudo junto, e a Igreja já tinha casos suficientes para fazer 5 festivais do Panda. Ainda no âmbito da reportagem, um denunciante disse ainda: acordei quando me apalpava e me tentava beijar. E eu confesso que eu tenho inveja deste gajo. Que eu ando há anos a dormir sem boxers com a minha namorada e nem com um passar de mão maroto eu acordei. O que vale é que a Igreja tem pessoas competentes e capazes de lidar com todo este furacão que está a afetar a instituição da melhor forma possível. Mas como nenhuma delas estava disponível, quem assumiu as honras da casa foi o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. E se assumiu. Estamos a mudar tudo a nível fundamentalmente da formação dos nossos alunos dos seminários, no acompanhamento, na formação contínua do clero. Estamos a apostar na formação contínua dos nossos seminaristas, porque nós até lhes dizemos assim: juventude, esperai até eles terem 18,
Ou se não conseguirdes, pelo menos até saberem apertar os atacadores sozinhos. Ninguém cria uma comissão, por exemplo, para estudar os efeitos do impacto de um meteorito aqui na cidade do Porto. É possível que caia aqui um meteorito? É. Justifica-se uma comissão dessas? Porventura não. Então, também com tanta canalha, o que é um cu metido lá no meio? Mas ainda que segundo Dom Manuel Linda não se justifique investigar se há ou não mais casos, pelo menos quando há denúncias as coisas são encaminhadas para as autoridades como deve ser. Mas não deviam ter alertado pelo menos as autoridades? Não. Ainda hoje, oficialmente, o crime de abuso não é um crime público, portanto não há obrigatoriedade de denúncia. Não! Uma vez levei uma bola para a escola, roubaram-me e eu não fui a correr fazer queixinhas. Não! Tive que me fazer à vida. Mas agora, só porque roubam a inocência a uma criança já é preciso? Era o que mais faltava, que se façam homens. Claro que agora é o próprio Dom Manuel Linda quem está a ser acusado de encobrimento de alegados abusos por parte do padre Heitor Antunes há 18 anos. Esse é Heitor, mas não é Antunes. Esse é Lourenço, mas não é Heitor. Esse é Antunes, mas a única coisa que violentou foi os ouvidos de quem ouvia a música que fazia. Segundo conta, Ana terá desabafado com Manuel Linda por não se sentir bem por estar a ter uma relação com alguém 20 anos mais velho. Na altura, o agora Bispo de Porto terá desvalorizado e dito que a culpa era da menor porque ela que andava atrás do padre. Não. Mas aqui é precisamente o oposto, porque isto aconteceu porque ele é que se andava a pôr atrás dela. Ou por baixo. E por cima, em princípio, também. Agora, com 32 anos, a jovem mulher tem outra noção dos acontecimentos e diz ter sido vítima de abusos. Agora sei que fui manipulada e abusada. À força física, não, mas ele soube cativar-me, soube manipular-me, soube levar-me a ter atos sexuais. Ele devia ter feito isso a alguém que já conseguisse apertar os atacadores sozinho. Pá, devia. Agora. À força física, não, mas ele soube cativar-me, soube manipular-me, soube levar-me a ter atos sexuais. Não houve força física, mas soube cativar-me, manipular-me e soube levar-me a ter atos sexuais. Pá, isto é tudo de lamentar, mas isto não é a descrição do violador. Esta é a descrição mais clara e objetiva do que é ser gajo. Tudo o que nós fazemos na vida é precisamente para vos cativar, manipular e levar a que tenham relações connosco. De outra forma, um gajo também não conseguia. Isto é, sem usar a força física. Sem usar a... Cai nisso. Confrontado agora com esta denúncia, Manuel Linda diz que qualquer pessoa séria e sem nada a esconder diria. Tenho memória do... Não tenho documentação sobre isso e não tenho memória. Sinceramente, não faço a mínima ideia. Não me consigo recordar minimamente de nada parecido com esta denúncia. Disse ainda, esse trabalho de investigação no qual tenho toda a confiança é muito importante e é o que pode trazer luz sobre toda esta dor, principalmente a das vítimas. Principalmente a das vítimas, porque um padre também sofre. É que meter uma pila de adulto numa coisinha assim ainda é coisa para magoar. Mas também, disso ninguém fala. Obviamente que as denúncias internas têm que ser comunicadas às autoridades para que as mesmas atuem em conformidade. Pá, isso é claro para toda a gente, exceto para o advogado Manuel Magalhães e Silva. Quanto ao dever ético, que é essencial, é que a Igreja, quando é confrontada com estes casos, tem que ponderar todos os elementos. Todos os elementos. O que quer dizer com isso? Só despassar. Quero exatamente dizer que para apresentar uma denúncia pública tem que ter a certeza que a apresentação dessa denúncia pública não é pior do que manter a omissão da denúncia. Por exemplo, alguém que comete um crime de pedofilia por hipótese em 2013, que reparou totalmente, que foi tratado, que está totalmente reabilitado, que está noutro sítio, que tem a sua vida organizada, vai-se apresentar queixa, só faltava. Então, o padre abusou, sim senhor, tudo bem. Então, mas foi logo a correr confessar-se e até rezou 2 Pai Nossos e 3 Ave Marias e ainda querem fazer queixa do homem. Quer dizer, era o que mais faltava. Portanto, já sabem, quando a vossa namorada descobrir que o Carlos Futebol que vocês têm guardado no telemóvel não é nenhum Carlos, nem do futebol, mas sim a miúda que vocês andam a trabalhar por fora, vocês dizem, Jéssica, então, eu quando venho ter contigo depois de estar com ela até lavo os dentes ainda querias que eu te contasse. Quer dizer, também era o que mais faltava.
Mas o que é que se passa com os padres, afinal? Pá, ao que parece é mais complicado um padre ter a pila dentro das calças do que um gordo meter uma folha de alface na boca. O problema é que durante anos e anos a Igreja andou a agir perante estes casos da mesma forma que dizia aos miúdos para agirem quando os deixava sair da sacristia. Caladinhos. Não deixa de ser curioso que a Igreja renega os homossexuais, mas no que toca aos abusos, já é o que tiver mais à mão. O que faz sentido, porque não tem sexo. Abusar de menores, pronto, tudo bem, porque agora as miúdas também são umas porcas e também não parece terem a idade que realmente têm. Agora, com 2 homossexuais é que não, que nojo, diz um grupo de homens de meia idade enquanto vestem saias. Se bem que com estas notícias ficou claro que até o facto de andarem de saias tem um motivo. É que era muito mais difícil segurar os braços de um puto com uma mão e ainda ter que desapertar as calças com a outra. Deus deve estar lá em cima a pensar, isto das metáforas e das frases bonitas é tudo muito giro, mas se eu não tivesse pedido aos Chagas Freitas dos fariseus para escrever o Novo Testamento, às tantas a ideia percebia-se melhor. Serem tratados por dom começa agora a fazer todo sentido. E não é pelo respeito ou pelo poder, é mesmo porque aquilo parece uma máfia. Por outro lado, também percebo que o façam por falta de alternativa, não é? Que, a julgar pelo aspecto de alguns, intimidade só mesmo com alguém que não saiba dizer que não. Não é que não consiga, é que não saiba, não tenha sequer aprendido essa palavra. Apesar de tudo isto, é preciso primeiro apurar a verdade antes de começar a fazer julgamentos em praça pública. E também é fácil apurar se os testemunhos são verdadeiros ou não. Se a testemunha souber melhor a temperatura de lavagem que está escrita na etiqueta no interior da batina do que os textos bíblicos, então foi abusado. Quem deve estar muito abalado com isto é o Carlos Cruz, que foi preso na sequência do processo Casa Pia, quando lhe bastava vestir uma saia e pôr um terço ao pescoço e em princípio estava safo. E está feito. Pronto, agora vamos esperar pela surpresa que vai ser quando começarem a surgir relatos de abusos sexuais de menores nos escoteiros. É que pessoas de meia idade vestidas a caçadores de Pokémon que vão acampar para o meio do mato com um grupo de crianças serem pedófilos é coisa que nunca na vida me iria passar pela cabeça.